esse movimento de uma reflexão prática, levar para uma reflexão teórica, voltar para a prática, utilizar as tecnologias ancestrais que são produzidas há séculos. E eu acho que é esse o processo que a gente tem que fazer agora. E eu acho que esse foi um ponto muito crucial, né? Aquele ponto de, opa, é isso. E essa reflexão que já vinha batendo muito em mim, bate muito forte quando eu chego em Calipetã. É isso, família. Tô aqui na hortinha, né? Como vocês podem ver, mamão, tomatinho. Pra contar um pouco, né? Do que começou 10 anos atrás. Que começa nesse sítio, né? Talvez o meu primeiro contato mais firme assim com a terra foi aqui, que é a casa do meu avô e da minha avó, a quem eu devo muito, inclusive, do que eu vou falar aqui, né? E hoje estamos aqui, mais ou menos 10 anos depois, pensando aí um pouco sobre esse trabalho mesmo assim, mano, com a terra, né? Trabalho com a terra mesmo. Essa coisa maravilhosa aí que tá abaixo de nossos pés e ao mesmo tempo na gente, né? Muito louco. Mas é uma troca de ideia rápida e muito sincera, né? Sobre essas coisas. Por exemplo, o silêncio. Galinhas, pássaros, vento, folhas, flores, frutas. Enfim, é muita coisa. E sobre o quanto o nosso processo de entendimento da cidade, principalmente dentro do sistema capitalista, acaba com tudo isso. Tanto no sentido do latifúndio, quanto no sentido da urbanização, mas também com o apagamento, né? O apagamento das nossas vidas, dos nossos conhecimentos, das nossas ideias, um pouco de tudo isso. E essa reflexão que já vinha batendo muito em mim, bate muito forte quando eu chego em Calipetã, uma aldeia ali ao sul de Parelheiros, né? E duas coisas são destacadas logo de cara, né? O processo de formação das crianças dentro de um território que pensa uma pedagogia a partir dos espaços sociais, né? A partir dessa construção. E por outro lado, a questão da alimentação, do plantio, que já vinha me trazendo, né? Eu tive esse contato, principalmente com a Teia dos Povos, com alguns assentamentos do MST, quilombos, aldeias, enfim. O bagulho vai muito longe se a gente quiser ir, né? Mas rola esse destaque para a questão da segurança alimentar e para a questão do próprio ambiente que tem à nossa volta. Depois disso, né, também mais recentemente, estive novamente na Brasilândia com o camarada Bruno, com a Ana, enfim, pessoas que mal conheço há pouco tempo, né, mas já tem meu coração, que no meio de uma favela tá lá construindo agroecologia, tá fazendo plantio e tá pensando em questões como a alimentação e a formação das pessoas ao redor, né? E eu acho que esse foi um ponto muito crucial, né? Aquele ponto de, opa, é isso. Que é o ponto no qual eu me deparo com esses meus mais velhos, meu avô e minha avó, sendo as últimas pessoas da família que tem realmente um contato vinculado com a terra, né? Que tem realmente aí um contato vinculado com o conhecimento que vem daquilo que se planta, com o cuidado que vem daquilo que se planta, com a construção que vem a partir daquilo que se planta, né? Uma coisa muito diferente do que a gente aprende dentro da lógica capitalista. E isso, para mim, foi muito importante, que chega num ponto de reflexão, de olhar hoje para as periferias, para as favelas, e pensar, se a gente fala sobre a Aliança Preta Indígena Popular, se a gente fala sobre essa soberania alimentar, se a gente fala sobre lutar contra esse processo de especulação imobiliária, de expulsão das pessoas mais pobres, de construção de prédios intermináveis, de rodovias para lá e para cá, de carros e de todo esse colapso ambiental que é expresso também na construção de uma cidade como é o caso de São Paulo, que é onde eu estou morando, qual é o nosso papel nisso? O que a gente tem que fazer em relação a isso, né? E uma das coisas, e aí é pra essa galera que eu tô falando, essa reflexão de o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai fazer hoje, como a gente vai pensar isso, né? Qual é o nosso comprometimento com aprender aquilo que os nossos antepassados deixaram, uma luta que impacta diretamente no dia a dia, uma luta por plantar, uma luta por acesso à terra, uma luta pelo fim da propriedade privada, uma luta contra uma ideia, uma construção de cidade baseada em prédios, carros e rodovias. Qual é o nosso real comprometimento com isso, com o alimentar agora, para a gente estar forte no presente e conseguir atuar, olhando para trás, né, a partir dessas tecnologias ancestrais, para construir outros mundos. E para ajudar quem está nessa resistência também há séculos, né? Se a gente fala de aliança é sobre isso. E então é isso. A reflexão ficou inclusive um pouco maior do que eu queria, mas eu acho que não tinha muito como fugir disso, né? De aprender realmente, mano, a plantar, de aprender realmente
a cuidar, a entender a interação que a gente tem, né? A entender a nossa relação social com isso daqui que a gente trata como não humano, natureza não humana e por aí vai. Então é um pouco dessas reflexões que eu queria deixar. Em breve vai sair um texto manifesto aí com uma galera. Vai sair um videozinho também pra gente falar sobre isso mais especificamente. Porque isso, né, é esse movimento de uma reflexão prática, levar para uma reflexão teórica, voltar para a prática. E eu acho que é esse o processo que a gente tem que fazer agora. Então é isso que a gente vai estar se empenhando, inclusive, em construir, tendo a Caverna do Morcego como um desses auxílios, né? Muito antes de ser um ponto de partida, um ponto de chegada, é um meio de comunicação que também é um trabalho que se põe nesse meio aí pra gente ter auxílios de como fazer isso. Então, em breve, no Comunicação de Quebrada, vai ser uma coisa muito interessante. E aí, óbvio, né? Recomendações que eu já deixei aqui, de acompanhar a Teia dos Povos, de acompanhar o MST. Pra galera de São Paulo, né? Quando rolar coisas assim, né? Que eu sei que vocês sempre estão procurando também. Eu tô sempre divulgando, sempre que dá eu tô divulgando. Vou voltar a divulgar mais. Eu sei que vocês sentem falta disso. E também para acompanharem aí a Clio Operária, que está tendo um debate sobre a questão ecológica muito forte, principalmente pelo Poiato. E acompanhar aí o Muda Floresta, que é um podcast que fala diretamente sobre essas questões. E eu tenho certeza que vão te dar um auxílio enorme para pensar isso. E a partir de agora, então, a gente vai começar a refletir muito sobre as periferias, as quebradas, as favelas, dentro dessa perspectiva de lutar por soberania alimentar, autodefesa e uma pedagogia nossa, uma pedagogia de nós, dos de baixo, dos subalternos, enfim. Seja lá a terminologia que você queira colocar, mas uma pedagogia que enfrenta diretamente o neoliberalismo a partir de uma prática que tem como base a solidariedade, a comunidade e essas alianças. É nóis, família. A gente se vê na próxima. Tchau!